Vamos falar de uma das famílias desses retentores diretos, ou uma das famílias desses grampos. Seria a família dos grampos circunferenciais. O que vocês estão vendo aqui é um grampo circunferencial simples. Ele é um desses tipos de grampos. Todos os grampos circunferenciais têm pelo menos um braço de retenção, um braço de oposição, um apoio e um conector menor. Então, assim, esse tipo de grampo, ele já vem totalmente formado e já respeitando os princípios fundamentais dos grampos. Eu não preciso de muita criatividade do profissional para respeitar aqueles princípios. Por ter esses componentes já posicionados, eles basicamente respeitam todos os princípios que um grampo precisa ter. Então ele tem um braço de retenção, que a principal função dele é a retenção. Certo? Por quê? Ele é afilado, esse braço de retenção, começa mais espesso e vai afilando ele. Então ele vai ter uma ponta ativa que vai estar numa área retentiva. E aqui ele vai conseguir dar retenção para a minha peça. Essa parte mais robusta do braço de retenção, ela vai garantir um pouco de estabilidade horizontal. Mas não é essa a função primária. A função primária do braço de retenção é dar retenção. E para isso ele tem que ter uma ponta ativa afilada. A gente até vê em alguns livros falando em formato de um rabo de rato, certo? Que essa ponta ativa vai estar numa área retentiva do dente. Você pode estar se perguntando, tá, Felipe, como é que eu sei aonde é uma área retentiva do dente? Isso a gente vai ver no parte do planejamento com delineadores. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ele começa um pouco mais robusto e vai afilando no decorrer dele. O que vocês estão vendo aqui atrás, nesse G aqui, é um braço de oposição. O braço de oposição que vai na face lingual ou palatina dos elementos dentários, ele é todo robusto. Ele não tem a parte afilada. Então, alguns autores falam que o braço de oposição ele tem o formato de um rabo de gato, porque ele não afila na ponta. Porque ele não deve estar localizado em área retentiva. O braço de oposição está toda em área expulsiva. Então, a gente está vendo aqui, normalmente essa ponta ativa está no terço cervical do dente, que normalmente é nessa região que está a minha área retentiva. Claro que isso aí não é feito arbitrariamente, ele é calibrado isso, tá? Então eu tenho um corpo do braço de retenção e ele vai afilando. Ele vai afilando para essa região ter flexibilidade para passar por essa bosta do elemento dentário. Se aqui fosse muito espesso, esse metal não teria flexibilidade. E ele não conseguiria encaixar, ou se encaixasse, ia ter muita dificuldade de sair. Então essa ponta ativa do braço de retenção é a área da prótese parcial removível que está abaixo do equador protético. O equador protético ele vai separar a área retentiva e a área expulsiva do dente. Não se desesperem ainda, tá? A gente vai ver o equador protético mais a fundo na parte do delineamento. Então essa ponta ativa do meu braço de retenção, ele é o componente da prótese parcial removível que ele está na área retentiva do elemento dentário. O braço de oposição, ou braço de reciprocidade, ele tem função de se opor às forças horizontais do braço de retenção e ele também gera estabilidade horizontal para a peça. Então ele gera estabilidade porque ele é um componente rígido em íntimo contato com o elemento. Então, por ter um componente rígido, ele impede que a peça gire, se movimente. Ele não tem aquele formato de ponta afilada, ele é todo robusto, esse braço de oposição, e ele está localizado todo em área expulsiva. Nenhuma parte do braço de oposição vai estar localizada em área retentiva do elemento dentário. Então a função do braço de retenção é gerar retenção. E a função do braço de oposição é se opor às forças horizontais do braço de retenção e gerar estabilidade horizontal.
Então, normalmente, esse braço de oposição ele vai estar no terço médio para terço oclusal, que é uma região expulsiva do dente, e ele não se afila na ponta. Ele é todo robusto, porque ele não precisa que o metal seja flexível nessa ponta. Então, nesses nossos retentores de por circunferencial, o braço de retenção, ele cria um efeito de arraste no sentido ocluso-gengival, impedindo que a peça se desloque contrário à área basal. Então, por si só por ter esses componentes, apoio, conector menor, braço de retenção, braço de oposição, ele já supre basicamente todos os princípios fundamentais que os grampos precisam. Ah, Felipe, então se eu tenho isso, para que eu preciso de outros tipos de grampos? Esse tipo de grampo circunferencial, ele não está indicado em premolares quando eu tenho um extremo livre distal. Quando eu tenho um premolar com extremo livre distal, esse tipo de grampo não é indicado. E esse tipo de grampos circunferenciais, eles também não são tão bem indicados em regiões estéticas. Porque como o braço de retenção ele abraça no sentido ocluso cervical, aparece bastante metal. Então os grampos circunferenciais eles não devem ser utilizados em premolares quando eles são o último dente daquela heme arcada, quando daqui para trás eu não tenho mais elementos dentários, e eles devem ser evitados em regiões estéticas. Então, esses retentores circunferenciais têm uma boa estabilidade de retenção, ele tem uma cobertura maior do elemento dentário, eles retêm mais placa por ter mais contato, né? Eles são mais antiestéticos. Eles são mais antiestéticos do que a família dos retentores por ação de ponta ou ação de barra. E ele não permite ajustes. Tu pode reativá-los, mas tu não pode mudar a posição do braço de retenção. Na família dos grampos circunferenciais, eu tenho uma grande gama de tipos de grampos. Grande mesmo, tá? Gigante. Mas o que a gente mais utiliza são esses três. O simples, o reverso e o geminado, o gêmeo. O simples, vocês vão utilizar principalmente em espaços dentossuportados. Espaços dentossuportados, quer dizer, eu tenho um molar e um pré-molar. Certo? Eu posso usar um circunferencial simples aqui, e se aqui não for região estética, um circunferencial simples também aqui, sem nenhum problema. Então, esses circunferenciais simples, eles normalmente são usados em espaços dentossuportados. O circunferencial reverso, ele é muito semelhante ao simples, só que ele abraça o dente longe do espaço protético. Então aqui a gente teria o espaço protético, que seria dentes artificiais, né? Aqui o circunferencial reverso, ele está abraçando no sentido contrário, por trás do dente. Ele normalmente é utilizado quando eu estou num segundo ou primeiro molar, que esse dente já está mesalizado. Ele já tombou um pouco pela falta do dente adjacente. Então se eu botar um grampo circunferencial simples nessa região do dente, ele vai terminar de tombá-lo. Então, quando eu tenho um dente mesalizado, normalmente o molar, eu vou fazer esse grampo circunferencial reverso, abraçando ele pela distal, impedindo ou minimizando a tendência que esse dente se mesalize. E o geminado. O geminado nada mais é do que a fusão de dois circunferenciais simples. Então, ele tem dois braços de retenção, dois braços de oposição e dois apoios. Eles são usados principalmente em PPRs classe 1, não classe 1, classe 2 de Kennedy, onde eu tenho um lado da arcada, eu não tenho dentes, e no outra heme arcada do paciente, eu tenho um pré-molar e um molar, ou dois molares, que eu posso utilizá-los. Ou em classe 4 de Kennedy, onde eu não tenho dentes anteriores
E lá na região de molares e pré-molares, eu posso utilizar esse tipo de grampo. Então, revisando aqui, os ciclofrancel simples são normalmente utilizados em espaços dentossuportados, que não tem tanta necessidade estética. Eles são grampos que aparecem muito metal. O ciclofrancel reverso, ele é utilizado quando eu tenho um molar mesializado. Para quê? Para jogar esse grampo para distal, impedindo esse movimento de mesialização do dente, ou minimizando a chance. E o geminado, ele normalmente é usado em PPR classe 2 de Kennedy, no M-arco, onde tem pilares posteriores, ou classe 4 de Kennedy.